Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 122. É a continuação da carta, que Joseph Smith escreveu dentro da prisão de Liberty. E também essa carta era uma inspiração, era uma revelação, respostas que Deus estava dando em oração, a súplica que Joseph Smith fez, o Senhor estava respondendo essa oração. Então a gente vai continuar aqui, então, porque Doutrina e Convênios 121, 122 e 123 é a mesma carta, que foi escrita lá dentro da prisão de Liberty. Então a gente vai continuar nessa revelação que o Senhor deu a Joseph Smith, hoje aqui em Doutrina e Convênios 122, são 9 versículos. Começando aqui no primeiro versículo, diz assim: os confins da terra indagarão a respeito de teu nome, os tolos zombarão de ti, e o inferno enfurecerá contra ti. Então mesmo, dentro de uma prisão ali, onde ele foi colocado basicamente para ser esquecido ali, o Senhor promete que o nome dele seria conhecido, em todos os lugares, para falar bem ou mal do nome dele, mas o nome dele iria ser conhecido. E hoje, a gente vê que essa profecia se cumpriu, porque o evangelho ele é pregado, é falado sobre a restauração do evangelho por meio do profeta Joseph Smith, tá bom? Então essa promessa ela se cumpre literalmente aqui. Aqui também falou, os tolos zombam, né? Tem um ditado popular que diz assim, nem Jesus agradou a todos, né? Essa frase eu gosto de transformar ela em dizer, não é que Jesus não agradou a todos, é que nem todos se agradou de Jesus. A obra que Jesus Cristo fez foi para todos, mas nem todos se agradaram da obra que Jesus Cristo fez. O fato, então, é que os tolos zombam aqui. Mas fazer zombaria da palavra de Deus, ou dos servos de Deus, assim como aconteceria com Joseph Smith, isso não era algo isolado, aconteceu com muitos profetas aí. A gente pode ver lá que o Moisés ele foi criticado pelo povo, depois dele ter libertado o povo lá do Egito. Noé ele foi zombado por construir uma arca. A gente vê Jeremias sendo jogado lá dentro da cisterna. E até mesmo Cristo sendo coroado com uma coroa de espinho. Então, os tolos zombam, mas a verdade sempre vai prevalecer. Vai continuar crescendo o reino de Deus. O versículo 2 diz assim: enquanto os puros de coração e os prudentes e os nobres e os virtuosos procurarão conselho e autoridade e bênçãos sobre tuas mãos constantemente. Aqui então a gente vê o contraste entre as duas coisas, entre essa oposição. A gente vê que os tolos zombam, que está escrito no versículo 1, e aqui não, os puros, eles buscarão conselho, por meio dos profetas, conhecimento por meio da luz de Deus, Então a gente vê aqui essa promessa linda, que a verdade vai chegar a esses que procuram a verdade, tá bom? Então aqui é um contraste entre os que zombam e os que procuram a verdade. A diferença está não é no intelecto deles, ambos podem ser inteligentes, tanto o que zomba, mas usar a inteligência para zombar, quanto aquele que busca inteligente também. Mas o problema está no coração. A zombaria ela vem por meio do coração ali, tá bom? Tem um outro ditado popular que diz: quem tem sede busca, tá bom? Então, se a pessoa tem vontade de aprender a verdade vai até essa pessoa também. O versículo 3 diz assim: teu povo nunca voltará contra ti pelo testemunho de traidores. Aqui a gente sabe no contexto histórico que muitas pessoas se voltaram contra Joseph Smith, inclusive ele estava ali na prisão, e Thomas B. Marshall já havia se voltado contra eles, outros já havia abandonado Joseph Smith, começaram a falar mal, mas quando ele fala o teu povo, ele está falando o teu povo fiel, mesmo ele dentro de uma prisão, sofrendo calúnias, falsidade, ainda assim o povo que acreditava nele manteve-se fiel. Eles não abandonaram Joseph Smith, Então é nesse sentido aqui que o testemunho de traidores, ele nunca vai voltar contra ele.
eles podem até causar dano, né? Colocar ele na prisão, ferir, machucar, mas a causa ela continua viva, tá bom? A missão continua viva. Então, isso também é a questão de ter traidores, né? Não é algo exclusivo, não, porque até mesmo na igreja primitiva, Judas, né, ele traiu Jesus, tá bom? Vamos lá, versículo 4 diz assim: ah, e embora a influência deles te lance em dificuldades, né, que é o que nós estávamos falando aqui, né, a mentira, a calúnia, lançaram eles, Joseph Smith ali na prisão, lançou eles na dificuldade. E em grades e em paredes, considerar-te-ão com honra. Dentro de pouco, a tua voz será terrível entre os seus inimigos, do que a do leão feroz, por causa de tua retidão. E o teu Deus estará ao teu lado para todo sempre. Então, aqui mesmo preso, caluniado, perseguido, Joseph Smith seria então lembrado com honra, tá bom? Hoje nós vemos mais uma vez, né, essa profecia sendo cumprida também, tá bom? Aqui quando ele fala o leão, né, é uma imagem que mesmo dentro de uma prisão, essa revelação, a voz de Joseph Smith soaria como a de um leão, né, que não consegue ser preso ali, tá bom? Então, eles até poderiam prender e silenciar Joseph Smith, mas não a missão que ele abraçou, ou seja, a missão para a qual ele foi chamado de pregar o evangelho. Vamos ler aqui do versículo 5 ao 7, tá bom? Aqui é o coração dessa revelação aqui, né? Que fala da maneira que Deus, ele transformou toda essa dor, né? Esse sofrimento de Joseph Smith, ele transformou em algo belo, em algo transformador, refinando ele, aperfeiçoando ele. E o Senhor faz isso conosco também. Então vamos ler aqui do versículo 5 ao 7. Né? Só um comentário, tem um comentário. Aqui a gente vê que a interpretação é Deus falando a Joseph Smith, tá bom? Só que essa é uma carta, né, que ele faz de 30 páginas, né? E um dos comentaristas que eu estudei falou que existe uma possibilidade dessas frases aqui ser Joseph Smith, porque aqui é uma experiência pessoal de Joseph, né? Vai falar dele ter sido arrancado do seio de sua família, ter sido levado, teu filho mais velho, né? Embora tivesse só 6 anos de idade, agarrasse nele e ô meu pai, por que você não pode ficar conosco? O que os homens vão fazer contigo? Então, um dos historiadores da igreja, né, ele cita aqui que tem uma possibilidade de ser Joseph Smith escrevendo essa parte justamente para Parapipret, né, para um membro da igreja que estava fora, né, talvez não para Parapipret, mas para um outro membro da igreja que estava sofrendo perseguição, e aí Joseph Smith traz o exemplo dele, e essa parte ela é bem fantástica, tá bom? Então vamos ver aqui do versículo 5 ao 7. Eu gosto de pensar que é o próprio Pai Celestial falando a Joseph Smith. Tá bom? Diz aqui: se te for requerido sofrer tribulações, e se te encontrares em perigo entre falsos irmãos. Deixa eu desligar esse som aqui desse celular aqui. Aqui, pronto. Começar de novo, do 5 ao 7. E se for requerido sofrer tribulações, e te encontrares em perigo entre falsos irmãos, e se te encontrares em perigo entre salteadores, e se te encontrares em perigo na terra ou no mar, e se fores acusado de toda sorte de falsidade, e se os teus inimigos caírem sobre ti, e se eles arrancarem do convívio de teu pai e tua mãe, irmãos e irmãs, e se com uma espada desembainhada os teus inimigos te arrancarem do seio de tua esposa e de tua prole, e o teu filho mais velho, embora com apenas 6 anos de idade, agarrar-se às suas vestes e disser: meu pai, por que você não pode ficar conosco? Ó meu pai, o que os homens vão fazer contigo? Se for arrancado de ti pela espada e fores arrancado para a prisão,
os teus inimigos te rondarem como lobos procurando o sangue do cordeiro. E se fores lançado na cova ou nas mãos de salteadores, né, na mão de assassino, e rebelares sentença de morte, e fores lançado no abismo, e vagas encapelada conspirarem contra ti, e se ventos furiosos tornarem-se teus inimigos, e se os céus se cobrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, saiba, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Então aqui o Senhor mostra, né, sobre todas essas provações e dificuldades, né, que estava passando Joseph Smith aqui. Ele pega essa experiência e ele vai transformar em algo bom, algo refinado. Ou seja, todas essas coisas te servirão para o seu bem, né? É isso que o Senhor coloca aqui, né? Então, o Senhor ele não promete ali, no caso, tirar Joseph Smith da prisão, mas ele promete transformar todo esse sofrimento num aprendizado. E se nós pegarmos Doutrina e Convênio aqui, né? A gente está estudando 3 sessões essa semana aqui, né? Sessão 121, 122, 123. E veja que a gente não consegue estudar em uma semana todo esse assunto, de tanto aprendizado, o quanto eu aprendi estudando essas revelações, né? Então o Senhor pegou essa dor, esse sofrimento, e ele transformou em aprendizado aqui para Joseph Smith e para todos nós, né? Então veja como o Senhor fala, né? Aqui eu peguei aqui a parte de alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, José do Egito, ele foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo, né? Mas lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele menciona dizendo: Deus tornou em bem o mal que me fizeram. Então, o próprio José, ele fala: olha, tudo que me fizeram, né? O Senhor me fez bem. O Senhor transformou em bem. Ou seja, todo aquele trajetório de ter parado no Egito, ido para a prisão, depois parado lá em Faraó, fez com que ele tivesse mantimento, né, alimento para sustentar todos da sua família ali e salvar o Egito da fome, as outras nações que estavam ao redor ali. Então ele acaba salvando, tá bom? Então aquilo que fizeram mal a ele, Deus reverteu para bem. Esse é um exemplo. O outro exemplo que eu trouxe na escritura é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele sofreu um naufrágio, né? O navio que ele estava afundou tudo. E lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Então, não é o local que vai nos fazer feliz, tá bom? É o nosso estado de espírito. Então, Deus pode fazer que nós sejamos felizes em qualquer circunstância, tá bom? Então, Paulo, ele diz, eu aprendi a ser feliz em toda a situação. Eu acredito que se nós estamos com a companhia de Deus, nós podemos ser felizes em qualquer situação. Então, a felicidade, né, como acho que foi o presidente Nelson que compartilhou, tem pouco a ver, né, com o ambiente que estamos. Tem a ver conosco mesmo, né, com o nosso estado de felicidade com Deus. Vamos lá aqui então para o versículo 8 e 9, que é o final aqui da sessão 122. Aqui, uma frase, né, ela muda toda a perspectiva de Joseph Smith e a nossa também. Apesar dele falar de vários perigos de Joseph Smith, né, tudo que poderia acontecer também, né, falando, poderia até ser pior, né, do que você está passando, né? Se as próprias mandíbulas do inferno abrissem as bocas, tudo isso, né, é uma maneira de dizer também que Deus ele tem controle sobre todas as coisas, tá bom? É Deus que controla todas as coisas. Aqui então no versículo 8, essa frase ela muda a perspectiva de Joseph Smith e a nossa. O versículo 8 diz assim: o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Estão falando que Jesus Cristo, ele desceu abaixo de todas elas, de todas as provações, de todas as dificuldades. Qualquer dor mais intensa que pode
que possa existir. Jesus Cristo desceu abaixo de todas essas coisas. E ele era santo, justo, nunca pecou. Não merecia ter passado por essas coisas, mas ele passa em nosso lugar. Então Jesus Cristo, ele sabe perfeitamente como Joseph Smith estava se sentindo, ou como cada um de nós se sente em perigo ou em dificuldade também, ou com a dor incessante aí, tá bom? Então essas palavras são muito boas. Vamos aqui então para o último versículo, que é o versículo 9, que diz: portanto, perseverai em teu caminho, e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites dele serão determinados, e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos, e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo o sempre. Essa acho que é a promessa maior aqui, né? Deus está contigo para todo o sempre. Esse versículo aqui, então, ele é aquele incentivo para ele permanecer no caminho, porque Cristo já sofreu todas as coisas, né? E Cristo não desistiu, assim também deixando o exemplo perfeito para nós não desistirmos. Então aqui, o aprendizado nesse versículo começa falando sobre perseverar em teu caminho, ou seja, continuar firme, não desistir. O sacerdócio permanecerá contigo, ou seja, ninguém pode tirar a autoridade que Deus ele concedeu. Os limites deles estão determinados, ou seja, a oposição tem um limite, né? O poder de Deus não. Então, não temer o que os homens possam fazer, porque Deus ele põe limite ali, o poder de Deus é ilimitado. Aqui os teus dias são conhecidos, né? E Deus conhece cada detalhe de nossa vida, né? Inclusive a hora, ele fala, né? Teus dias não serão diminuídos. Então o Senhor sabe o momento exato em que Joseph Smith ia morrer e que cada um de nós também, tá bom? Então os limites da oposição estão determinados, eles não podem passar daquele ponto ali. Outro aprendizado é não temas o homem, né? O que o homem possa fazer. Pior do que alguém possa fazer, né? Podemos lembrar que o nosso destino é eterno, é Deus que vai nos julgar e nós estamos fiel no caminhar com Cristo, então a gente vai estar tudo bem com a gente. Esse que é o ponto aqui que eu queria compartilhar, tá bom? Então essa é a conclusão aqui, né, desse capítulo, tá bom? E Jesus Cristo, ele expiou por nossos pecados, ele passou por todas essas coisas, tá bom? Então ele sabe perfeitamente como nos socorrer também. Então é esta mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.